Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma vez para uma conversa, um bate-papo. Bom dia a todos, prazer tê-los por aqui. Bom dia, Fernanda, bom dia, Ricardo, bom dia, Diego, que bom que vocês estão aqui. É muito importante a presença de todos vocês para a gente iniciar esse nosso bate-papo de hoje. Nosso bate-papo hoje que é sobre os cuidados com os animais, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância dos animais na vida das pessoas. Isso é uma questão socioambiental. Bom dia, Virtuoso, meu amigo do Rio de Janeiro, Ricardo de Belo Horizonte, que gostoso ter vocês aqui. Muito bom, bom dia, Edgar. Sempre um grande prazer estar com vocês por aqui. E o assunto hoje, né, que nós vamos falar é sobre os cuidados com os animais, né? É uma questão socioambiental, a importância dos animais na vida das pessoas. Que diferença isso faz, nos causa? Para quem não me conhece, né, alguns amigos novos, né? Eu sou o Marcos Rocha, eu faço parte da equipe do Biro Social do Instituto Brasileiro de Negócios Sociais e nós atuamos com negócios de impacto positivo, né? Impacto social, impacto ambiental no Brasil todo, nas mais diversas áreas de atuação. E lembrando, né, para quem às vezes não tem condições, né, de assistir nesses horários, né, nossos vídeos, nossas lives, né, elas ficam gravadas aqui no IGVT, né, do Instagram e também no nosso canal do YouTube, Biro Social, ok? Se vocês quiserem compartilhar, entrarem no nosso canal, se inscreverem no canal do YouTube também para receber as notificações aí sempre das nossas atividades. Tá bom? Então vamos lá. Eu começo acho que falando um pouquinho, né, desse cuidados com os animais, fazendo uma pergunta, né? Vocês conseguem imaginar o que seria o mundo sem animais? Vamos pensar um pouco, parece uma pergunta até esquisita, né? Como seria o mundo sem animais? Parece algo totalmente estranho falar isso, né? A maioria acho que de nós, né, a gente nunca tenha pensado a esse respeito, né? Os animais estão sempre aí ao nosso lado, estão sempre no cotidiano, né? Às vezes a gente nem dá conta da presença deles, né? Agora, ecologicamente falando, né, a gente poderia perguntar se a vida na Terra seria possível sem os animais. Pergunta interessante, eu acho que muita gente até pode dizer que sim, vai. À primeira vista o planeta só com plantas, né, poderia parecer possível, né? Mas acho que mesmo quem diga que não é possível, né, que a vida necessita dos animais, talvez assim nem saiba muito dizer exatamente por que os animais são tão fundamentais para a vida do planeta. A verdade é que sem os animais, a vida no planeta Terra, ela tenderia a se extinguir, literalmente, né? A relação dos seres humanos e os animais, ela sempre existiu, desde sempre, né? Desde a história da humanidade, dos tempos pré-históricos, né? Relação homem e animal. Só que com o passar do tempo, né, o vínculo entre o animal e o humano, ele foi se estreitando cada vez mais, né? O animal deixou de ser aquela ferramenta de trabalho, alimentação só, e ele tornou um membro da família, um pet, que nós falamos, né? E aí quando a gente fala em pet, a gente fala no Brasil o crescimento da economia, né, ligada aos animais domésticos, né, que a gente pode chamar de pet economia. Esse crescimento é indiscutível. Ele perde somente para os Estados Unidos, tá? Nós somos o segundo lugar, segundo país do mundo em relação a números ligados ao consumo dos insumos do mercado pet, dos animais, né? É impressionante esse número, né? Na grande maioria das cidades, né, nas cidades grandes brasileiras, cresce muito o número de pessoas que possuem animais de estimação, que consomem produtos ligados aos pets, que buscam informações sobre os cuidados,
sobre os tratamentos, buscam muito mais atendimento das clínicas, dos hospitais veterinários. Mas a gente vê que apesar de tudo isso, né, de todo esse movimento, de toda essa cultura, talvez movido pela crise econômica, talvez pelo desemprego, também eu acredito que muito pela desinformação de muitas pessoas, que acabam não cuidando de um planejamento para manter animais domésticos, para serem tutores dos seus pets, para cuidar da saúde dos animais, para cuidar desses animais de estimação. E o que acontece com isso, né? Com essa falta de informação e de cuidado? Aumenta muito o abandono. O abandono de animais aumenta visivelmente, é muito grande. E poucas cidades possuem um planejamento, né, previsto em lei para vacinação, para castração, para cuidados dos animais de rua. Poucas cidades, viu? E tudo isso causa o quê? Um grande aumento da população de cães, de gatos principalmente, né? E causa com certeza a propagação de zoonoses. Isso torna um caso de saúde pública quando a gente fala, né? Você sabe o que é zoonose? Né? Zoonose são as doenças, as infecções transmitidas para o homem pelos animais, né? São transmitidas por vírus, bactérias, fungos, né? São várias doenças. As mais conhecidas são a toxoplasmose, a leptospirose, a raiva, a dengue, são zoonoses. E a questão de zoonose é responsabilidade do governo municipal, que deve estabelecer, né, normas, legislações específicas, né, para cuidar, ter os cuidados necessários com a saúde animal, que é, na verdade, saúde pública. Mas o que a gente vê é que muitos municípios brasileiros mal conseguem atender a saúde humana. Então, descuidam totalmente do setor de saúde animal. Então, o que pode acontecer? A iniciativa privada pode entrar em cena, complementar essas ações do Estado, do governo. Pra vocês terem uma ideia, hoje no Brasil são mais de 30 milhões de animais em situação de abandono. 30 milhões de animais. Não é pouca coisa não. E no mundo são mais de 200 milhões de animais no mundo. E quando a gente fala em abandono, o abandono é uma das piores formas de maus tratos. E aí a gente pergunta, né, qual a consequência disso, do abandono de animais? E aí nós temos literalmente uma questão socioambiental. Um problema de saúde pública, das doenças, da transmissão para os seres humanos, dos atropelamentos, dos acidentes, dos ataques às pessoas, né? E com tudo isso, o que acontece? Aumenta muito os maus tratos contra os animais. A gente fala de maus tratos, eu vou recordar aqui um caso que aconteceu na mídia aí, final de 2018, faz 2 anos, final de 2018, né? Ficou muito conhecido, todo mundo acabou na época comentando. Um caso que aconteceu com aquela cachorrinha que chamava-se Manchinha, né? No final lá de 2018, lá com o supermercado Carrefour de Osasco. No final de 2018, né, um funcionário desse supermercado, né, ele era responsável pela segurança local, ele recebeu ordens para tirar uma cachorrinha sem raça definida, né, SRD, uma vira-latas, né, que se chamava Manchinha, que ficava no estacionamento do supermercado. Ela foi abandonada, né, muitos meses antes do que ocorreu. E aí os funcionários, os clientes começaram a alimentar essa cachorrinha e ela ficou morando no estacionamento. Só que para cumprir ordens, o funcionário ele teria oferecido ao animal mortadela com veneno de rato. E pior ainda, depois de tudo isso, né, ele ainda espancou severamente lá com uma barra de alumínio, né, a cachorrinha, né? O supermercado, né, a loja alegou depois que o Manchinha tinha sido vítima de atropelamento, mas depois admitiu mesmo que ela foi agredida. A cachorrinha chegou a ser resgatada por funcionários lá do Centro de Zoonoses de Osasco, mas ela morreu por hemorragia.
Esse caso foi divulgado nas redes sociais, teve uma repercussão muito grande, gerou até uma grande onda de protestos pelo Brasil contra as lojas na época do Carrefour, né? Muitos famosos aí, Luciano Huck, a Tata Werneck, publicaram, né, notas, né, repudiando todas essas ações, né, nas redes sociais, né? Houve ação judicial contra o estabelecimento, houve abertura de inquérito policial, condenação, pagamento de multas. Carrefour conta depois que havia recebido aproximadamente 600 mil comentários nas redes sociais dele sobre o caso. E comentário, a maioria deles, um teor muito negativo. Aí o que aconteceu? O Carrefour, né, adotou, depois disso, várias ações a favor dos animais em situação de abandono. Em muitas cidades, em todo o país, onde ele tem loja. Né, hoje está fazendo algumas ações voltadas à manutenção das ONGs, né, daquela região, né, que ele está inserido. Né? Isso é responsabilidade social ambiental. Precisou até acontecer um acontecimento desse para que pudesse ser tomada alguma medida. Mas você imagina assim, se a gente pensar, né? Todo supermercado fizesse uma ação desse tipo: vou cuidar dos animais abandonados, mas não necessariamente ele cuidar, ele pode cuidar das ONGs que estão fazendo esse trabalho muito bem feito, dos animais abandonados naquela região que ele está inserido, onde ele está localizado. Né? Quantos supermercados nós temos no país? São milhares e milhares. Nós iríamos resolver uma boa parte desse problema. Né? No começo de 2019, nesse caso do Manchinha, ele serviu até como justificativa para propor leis mais rigorosas ao crime, né? De maus tratos aos animais. O Congresso chegou a aprovar um aumento de pena e de multa para os responsáveis por maus tratos. Né? Antes, que era no máximo de 1 ano de detenção, para 4, e com multa de até 1.000 salários mínimos. Né? Mas na realidade, somente agora, setembro desse ano 2020, que foi sancionada uma lei, né, que aumenta a punição para os maus tratos de animais. Ela é bem abrangente, né? Ela abrange os animais silvestres, domésticos, exóticos, né? E aí inclui os cães, os gatos, né? Que acabam sendo os animais domésticos mais comuns e os principais vítimas desses tipos de crimes, né? E nessa lei prevê uma pena bem maior, de 2 a 5 anos de reclusão, e as multas chegando até 1.000 salários mínimos, né? Isso é importante olhar para esse segmento, né? As leis que a gente até então eram leis de crimes ambientais, eram muito genéricas, né? De 98, falava aí do abuso, dos maus tratos, né? De mutilar animais silvestres, domésticos, né? E uma pena branda até de 3 meses a 1 ano, máximo, uma multa, na verdade, irrisória, né? A gente está vendo aqui a Marlene, né? Está comentando aqui, né? Todo dia são dezenas de casos, né? Muitos casos de cachorro de cachorro que teve 2 pernas amputadas. E o nome dele é Sansão. São inúmeros, são muitos exemplos, né? Mas o que são esses maus tratos, né? A gente fala maus trato parece que é só essa violência extrema, e é muito grande, tá? Mas manter animal acorrentado, por exemplo, por um longo tempo, locais, né, pequenos, sem higiene, manter o animal em local pequeno, sem higiene, deixar no sol, na chuva, não dar água, alimento diariamente, não dar assistência ao animal doente, ferido, obrigar a trabalho excessivo, né? Utilizar animais em shows, em apresentações, promover a violência, nem se fale, e capturar animais silvestres. Tudo isso são considerados maus tratos, né? Quando a gente fala em animal silvestre, né, tem um dado aqui que é impressionante, né? A gente vê a todo momento algumas apreensões aí, né, de animais silvestres que estão sendo contrabandeados, né? Tráfico de animais silvestres no Brasil hoje é absurdo o número, são 38 milhões de animais retirados anualmente do seu habitat natural. 38 milhões. E o pior de tudo isso, né, que os dados é que 90% morrem logo depois que são retirados do seu ambiente. 90%, tá? É um número absurdo, é um número muito grande quando a gente olha para isso, né? E aí a gente fica perguntando às vezes, por que acontece isso, né? A gente pode tentar
descobrir as causas, né? Uma grande parte pode ser até mesmo pela crise econômica, uma grande parte pode ser pelo desemprego, mas eu acho que muito mesmo pela desinformação das pessoas sobre os cuidados com os animais, a questão das multas, da legislação, da denúncia. Isso é uma questão social, uma questão ambiental. E aí quando a gente olha para as empresas privadas no mercado, né, nesse mercado atual nosso capitalista, né, nós vemos o quê? Que essas empresas, elas não têm nenhum objetivo dela principal de remover, de resolver, de tratar de qualquer tipo de problema ambiental, por exemplo, problema com os animais. Não faz parte dos objetivos sociais, porque elas estão aí para ter lucro, né? Tudo bem. E aí a gente olha, e o governo? A gente olha para o outro lado. Então, o governo deve cuidar disso. O governo é a nossa resposta para todos esses problemas. Sim, o governo ele tem que cuidar das questões de interesses essenciais. E uma delas, por exemplo, os governos municipais, estaduais, é controle às zoonoses, às doenças, como políticas públicas. Mas a gente também vê que sozinho não consegue, né? Então o que acontece? As pessoas acabam se frustrando, né? Frustradas com o governo que não consegue fazer sozinho essas questões de interesses sociais, com as empresas privadas que no fundo têm outros interesses, né? Elas criam interesses mais econômicos só. Então o que acontece? As pessoas começam a criar organizações sem fins lucrativos, organizações sociais, né, que atuam nos mais diversos segmentos, mas principalmente nos cuidados com os animais, nos cuidados ambientais, né? Surgiram aí muitas ONGs, né, que a gente pode chamar assim, muitas associações sem fins lucrativos para cuidar de questões de interesse coletivos, voltadas bem para essa área de proteção animal, de proteção ambiental. São milhares de organizações, ONGs, que atuam como protetoras de animais, que têm como objetivos, né, tirar o maior número possível dos animais das ruas, dar um tratamento adequado, integrar esses animais com as famílias, né, que dão amor, dão carinho e uma vida digna. Essas ONGs fazem um trabalho espetacular, sem sombra de dúvida, um trabalho muito bom. E temos muitos exemplos de ONGs, demais, assim. Eu falo assim, até de Campinas, tá? Temos exemplos assim Operacão Resgate, Quatro Patas, Amor aos Bichos, Associação Amigos dos Animais, Grupo de Apoio aos Animais de Rua. São assim milhares, a gente podia estar falando aqui de centenas e centenas só na região aqui. Mas apesar desse bom trabalho, né, que essas entidades sem fins lucrativos, das ONGs, animais, ambientais estão realizando, né, elas acabam não sendo uma resposta adequada assim, totalmente para os problemas socioambientais, por exemplo. Por quê? Basicamente, né? Por quê? Falta recurso financeiro, falta sustentabilidade, porque elas atuam sozinhas. Então, vem a pergunta, então qual é a solução, né? A empresa privada não olha para isso, o governo não consegue resolver sozinho, as ONGs fazem um excelente trabalho, mas falta recurso, também elas estão atuando sozinhas. Então, a gente começa a observar a solução olhando o lado da Constituição Federal nossa, né, que diz que cabe ao poder público promover educação ambiental em todos os níveis, para preservar o meio ambiente, proteger a fauna, a flora, proíbe a práticas que colocam em risco o meio ambiente, provoquem extinção das espécies, provoquem crueldade com os animais. Os cuidados com a saúde animal são dever do Estado, do governo, mas a iniciativa privada, desde que ela atue de uma forma social, sem fins econômicos, ela pode complementar essas ações, que são de responsabilidade do governo, sem dúvida, mas em contrapartida obter também alguns benefícios com isso, por exemplo, uma imunidade tributária. Então a gente vê que a solução para esse problema socioambiental com os animais pode estar na união das ONGs com as empresas privadas, por exemplo, das clínicas, hospitais veterinários, pet shops, né? São os negócios de impacto socioambiental na área da saúde e do cuidado animal.
É uma organização da sociedade civil que gera impacto social e ambiental em conjunto com empresas privadas, que geram lucro, investimento, e o governo, que deve cuidar das questões de interesse da população. A gente vê que é o setor socioambiental ao lado do governo e do setor empresarial. Isso é um tipo de empresa social. Torna uma estrutura mais forte, torna uma estrutura mais completa desse capitalismo. Ela é dedicada a solucionar um problema socioambiental, com os animais, por exemplo. É movida por uma causa maior, promove um benefício real para a sociedade e atrai um novo tipo de consumidor. Aquele consumidor que está olhando para as ações positivas daquela empresa no mercado. E aí a gente tem inúmeros benefícios, né? Os principais benefícios com esse tipo de negócio socioambiental vai desde uma imunidade tributária até trabalhar com um mercado diferenciado, parcerias com o setor público, captação de recursos, né? São inúmeras possibilidades, né? E aí a gente traz alguns exemplos que dão certo, que deram certo, até para serem motivadores, incentivadores de quem já está trabalhando com esse modelo, qual o impacto que está causando, qual o benefício que está obtendo, qual o impacto que trouxe para a comunidade. A gente vai trazer alguns exemplos, poucos exemplos, mas um deles, por exemplo, é o Hospital Veterinário Taquaral, em Campinas, tá? São Paulo. Hospital Veterinário Taquaral, que é da veterinária doutora Helena Marieta, tá? Em 2000, ela já está há mais de 30 anos, ela trabalha nesse mercado. E em 2009, né, já faz 10, 11 anos, ela constituiu o Instituto de Saúde Animal Taquaral, uma associação sem fins econômicos, né, que foi o primeiro negócio de impacto socioambiental do estado de São Paulo. Essa união entre essa instituição que ela montou, mais o hospital veterinário dela, que hoje atende 24 horas, né, já atendeu e atende, tem parceria com mais de 100 ONGs de proteção e cuidados com animais. Ela assistiu já a mais de 100 ONGs, ela faz essa parceria. Ela já proporcionou praticamente 30 mil atendimentos gratuitos nesse período. Feiras de adoção consciente, cursos de capacitação profissional, de adoção consciente, de profissionais ligados na área de tratamento. Houve um impacto positivo muito grande na região aqui de Campinas com a ação que ela fez. Parcerias com o Centro de Zoonose de Campinas, parceria com a Polícia Federal, ela atende os cães farejadores da Polícia Federal, faz um atendimento. Parcerias e estágios, né, com estudantes da área de veterinária, com a USP, com a Unip, Unifage, a FAC, a Unesp, e obteve um crescimento com isso, até pelo novo tipo de consumidor, tá? Que ela conseguiu formar essa cultura, mais de 600% em 10 anos, é muito grande isso. E o que está ligado diretamente a um crescimento econômico desse modelo? O atendimento em gratuidade também cresce. Do mesmo jeito que cresceu o movimento, cresceu o atendimento em gratuidade. Existe um ganha-ganha, todo mundo ganha com isso. Uma pessoa que teve essa ideia, um empreendedor, impactou 30 mil animais. Um outro exemplo a gente tem em Brasília, no Distrito Federal, né? Aí nós temos lá o Dr. Vanderlei e o Raimundo, que é o gestor dele. Lá ele tem duas clínicas, dois hospitais veterinários, que é a Animax e o SEV, que é o Centro de Especialidades Veterinárias, né? É recente, há 2 anos atrás, em 2018, ele fundou o Centro Brasileiro de Cuidados Animais. Primeiro negócio socioambiental de Brasília, né? Montou um plano de atendimentos para associado e faz parcerias com algumas ONGs da área do Jardim Botânico. A área do Jardim Botânico lá em Brasília, no Lago Sul, é muito grande, são muitos condomínios. E ali deve ter pelo menos umas 50 associações protetoras de animais que cuidam dos animais abandonados. Aí o Centro Brasileiro de Cuidados dos Animais fez uma parceria para atendimento com elas. Criou um centro compartilhado de serviços e de compras associativas. Está montando um aplicativo que mostra um modelo de gestão
como uma cooperativa na área veterinária, né? Para atender todas as clínicas, envolver os hospitais, os profissionais, envolver as ONGs protetoras, um cadastro mesmo de todas essas ONGs, para poder direcionar a necessidade de cada uma delas para aquele hospital, para aquela clínica ou para aquele profissional que tem disponibilidade naquele momento. Está fazendo um acordo, nós estamos ajudando eles a fazerem um acordo com o governo do Distrito Federal, o GDF, porque existe uma área pública muito grande, aproximadamente 73 mil metros quadrados, é muito grande, são mais de 3 alqueires, do lado, encostado na clínica, que é uma área institucional do governo. Então está fazendo um acordo de cooperação para adotar essa área, em parceria com o governo, e criar um pet park, envolvendo ali a comunidade, envolvendo todos os condomínios, as clínicas, que esse pet park é aberto ao público, à população. Quer dizer, é possível. A gente viu aí 2 exemplos de empresas que têm objetivos socioambientais. Tem atividades veterinárias, por exemplo, tá? Mas tem objetivos de impacto socioambiental. São 2 empreendedores sociais, só 2, que estão impactando diretamente mais de 30 mil animais. Vamos falar assim, animais em vulnerabilidade, que estão atendendo esses animais que necessitam, que estão abandonados. Só 2 empreendedores. A gente pode dar muitos outros exemplos, poderíamos estar falando aqui de centenas de exemplos. Nós temos aí exemplos que a gente teve contato, tem contato, estamos desenvolvendo alguns trabalhos muito interessantes sociais, por exemplo, o Cão Migo de Sorocaba, lá da Charlene, né? Trabalha com conscientização da posse responsável, com turismo animal, clube pet, espaço daycare, palestras nas escolas para conscientização da prevenção e dos cuidados animais, começando pelas crianças, né? Faz um trabalho maravilhoso. Tem a Pet Care em Copacabana, a Rio Vet em São João do Meriti, lá da doutora Luciana, doutor Leonardo, que estão constituindo o Instituto Arca de São João, que vai cuidar praticamente dos animais em condição de vulnerabilidade, porque eles também estão em condição de vulnerabilidade. Então a gente traz alguns exemplos que é possível realizar um encontro, né? Uma união entre os interesses econômicos das empresas, as associações, o poder público, para atender o todo, a comunidade. E aí eu gosto muito de fazer essa ligação, né? Eu estive verificando no Conselho Federal de Medicina Veterinária. Olha que interessante o número que eu vou trazer para vocês agora. Existem no Brasil atuantes, tá? Ativos, aproximadamente 45 mil estabelecimentos veterinários no Brasil, de alguma maneira, entre pequenos, médio porte, grande porte, né? São 45 mil. E eu perguntei para esses nossos clientes diretamente que a gente está trabalhando, né? Para todo mundo eu perguntei, é possível você atender 2 consultas gratuitas por dia, né, no seu atendimento? Assim, para aqueles ONGs ou para aqueles animais que estão necessitados, estão em condições de vulnerabilidade? Todo mundo falou que é possível, sim. Então a gente faz uma continha pequena, olha, 45 mil estabelecimentos vezes 2, vezes 2 consultas por dia, vezes 25 dias no mês, não vamos falar 30 não, vezes 12 meses no ano. Você sabe que número isso vai dar, para quem não fez a conta ainda? 27 milhões. 27 milhões. Quer dizer, os estabelecimentos veterinários do Brasil, se fizessem 2 consultinhas gratuitas por dia, atendendo às necessidades das ONGs, às necessidades desses animais em vulnerabilidade, estariam atendendo aquela população de 30 milhões de animais abandonados, com 2 consultinhas por dia. É possível. A gente percebe, entende que basta ter vontade, é plenamente possível. E a gente vê nessas últimas décadas, nesses últimos
20, 30 anos, 20 anos principalmente, né? A humanidade tem se sensibilizado muito com as ações de crueldade, maus tratos com os animais domésticos, com os animais silvestres. Isso levou o quê? Muitos países a criarem regras mais rígidas, regras para proteção dos animais. Sociedade vem entendendo que os animais realmente devem ser protegidos contra todo abuso. Através dessa consciência social, dessa mudança cultural, a gente vê que tem aumentado muito as mobilizações populares da sociedade civil organizada para proteger, para dar uma qualidade de vida digna para todos esses nossos irmãos menores, vamos chamar assim. A gente está entendendo cada vez mais a importância dos animais na vida das pessoas. Na educação das crianças, por exemplo, os animais são os melhores professores que tem. Como meio de transporte ainda, né? Como guias que ajudam a locomoção de cegos, né? Em geral de todas as pessoas com deficiência. São verdadeiros ajudantes, né? Dos bombeiros, da polícia, né? Como localização de vítimas, farejadores, né? São fundamentais nas terapias, no processo de cura de N situações que a gente conhece, as terapias hoje que estão sendo utilizadas com os animais, né? É fantástico quando a gente entende isso, e principalmente para a companhia das pessoas. Então, assim, a importância dos animais na vida das pessoas, porque a gente fala assim, como o planeta poderia não ter animais? A vida na Terra iria acabar, com certeza iria acabar. A Andréia está comentando, né? Bom dia, Andréia, tudo bem? Está comentando aqui, né? Como os animais atendem as pessoas com deficiências, os idosos, né? Os asilos, né? E o nosso papel, né? De toda essa sociedade organizada é fomentar políticas públicas, como a Fernanda aqui está comentando, né? Fernanda Ortolan, do Biro, está comentando, né? Políticas de saúde pública fazem parte disso. Precisamos fomentar cada vez mais, né? Por isso que essa questão dos cuidados com os animais é mais do que nunca uma questão social, é mais do que nunca uma questão ambiental. São muitos os exemplos de negócios de impactos ambientais, impactos sociais, de empreendedores, de pessoas que estão transformando a realidade da vida dos animais. São muitos, a gente poderia ficar o dia todo conversando e falando sobre esses casos, né? E eu volto a repetir, existem soluções para todos os problemas sociais, existem soluções para todos os problemas ambientais. É apenas uma questão de escolha, é uma questão de vontade. Ricardo Urso está comentando, né? A saúde pública pode ser potencializada com o negócio social, sem sombra de dúvida. O negócio social, esse modelo de negócio social ambiental linkado a isso, potencializa completamente, trabalhar em conjunto, né? Trabalhar em conjunto o setor empresarial com o setor social, ambiental e o governo e o Estado. Sem sombra de dúvida, isso iria ser fantástico e funciona quando a gente vê exemplos, não é só uma teoria, né? Essa saúde poderia ser melhorada muito. A gente percebe isso, que tem funcionado nesses exemplos, nessas pessoas que a gente tem atendido de perto. Então, é uma questão da gente realmente levar esse conceito, fomentar esse conceito, mostrar que é possível fazer. Aquela continha não é utopia. 45 mil vezes 2 vezes 25 vezes 12 que vai dar 27 milhões. É mais que possível acontecer isso, né? Então, vamos escolher, né? Fazer isso, fazer a diferença. Vamos ter essa vontade, essa escolha. Ok, meu pessoal?
Muito obrigado pela participação de vocês. Esses vídeos, né, essas lives, elas ficam gravadas no IGTV, né, para compartilhar, para as pessoas que não puderam assistir verem uma outra oportunidade, né? Também ficam no canal do YouTube, né? No canal do YouTube do Biro Social, à disposição, todas as outras que a gente também já acabou fazendo, tá bom? Agradeço muito vocês pela participação. Vamos dar continuidade a esses assuntos toda semana. Conto sempre com vocês. Um grande beijo no coração de todos. Muito obrigado pela participação. Até uma próxima. Até mais.